Olá, sou o Babalorixá Sérgio Diodé do Ilê Axé Fon Odé Ojoocã. Estamos aqui iniciando o programa Encantos e hoje com uma roupa básica para dizer que vamos falar do Orixá da Vida, Oxum. O Orixá da Vida, Oxum, a deusa do amor, da fertilidade, muito cultuada. Tem seu festival no rio Oxubô, um rio bravo, né? Um rio na África. E o culto dela é muito difundido por várias regiões, não se limitando somente a este rio. Oxum, deusa da fertilidade, deusa do amor, deusa da inteligência, da esperteza, muito astuta e com grandes filhos. Hoje vemos no candomblé muitos iniciados nesse orixá e me questiono, muito bom ter o culto ao Oxum presente. Por que que eu falo isso? Na minha vida religiosa, já testemunhei muitas grandezas feitas por esta grande orixá, que é o orixá da vida. Quantas pessoas estiveram na minha casa religiosa ou na casa dos nossos irmãos, mulheres que tinham dificuldades em engravidar e com simples oferenda ao Oxum conseguiram ter a sua gravidez. Algumas delas onde a própria medicina falava que seria impossível. Então esse testemunho por si só garante que estamos falando do orixá da vida, da felicidade, do amor, do respeito. Mas não pense que por causa deste parecer familiar, ela é meiga, ela é quieta. Não. A sua inteligência, a sua esperteza faz dela um orixá que conquista tudo o que quer. Então comecemos por um mito explicando isso. Imaginemos que na África, e não só na África, né? Antigamente o mundo sempre foi patriarcal, né? Os homens sempre dominaram e de algum tempo para cá as mulheres têm crescido muito. Mas nós temos que levar em consideração que no passado o domínio do homem era muito grande. Então existia foi determinada uma reunião e todos os homens foram convocados para resolver o destino de Aie, o destino da terra. Aie, terra. E Oxum não foi convidada por ser mulher. E ela ficou muito triste por não ter sido convidada. Qual é o problema? Ela pensava: se eu sou o orixá da vida, quem dá a vida tem que escolher o destino dela. E por que que ela não foi convidada? E assim, os orixás masculinos subiram a colina, o morro, coordenados por Oxalá, para resolver o destino de todos. E Oxum resolveu retirar-se. Ao retirar-se, ela tirou a essência do axé dela, a essência da vida, da água, das pessoas. E o mundo começou a não ter mais graça. As mulheres não engravidavam, a vida foi se deteriorando, os problemas foram acontecendo e Oxum continuou à parte. Os grandes orixás masculinos começaram a se preocupar e foram verificar com Olodumare o que estava acontecendo. E aí, a primeira coisa questionada é: quando foi resolver o destino da Terra, vocês convidaram Oxum? Porque quem se preocupa com a vida tem que se preocupar com o destino dela.
quem dá a vida é responsável também para decidir o destino dessa vida. E descobrir, então, que Oxum havia se ausentado. Entendam que a energia dela foi retirada, mas ela permanecia. Aí, os orixás foram se desculpar, fizeram as oferendas pré-determinadas. Diz o mito que Oxum ainda ficou meia receosa, mas resolveu participar, ajudar e reencantar tudo, levando o seu axé ao momento que estava acontecendo. Com isso, o mundo voltou a ser povoado, a crescer, a vida começou a existir novamente. Então, esta orixá é de extrema importância para a nossa vida, mas engana quem acha que ela, com a sua meiguice, com a sua beleza, não faz nada, não é inteligente, artimanha. Veja bem, o conhecimento do destino era do orixá Exu. Exu era responsável e dono dos búzios. E Oxum se incomodava com isso. Até que conseguiu, através de artimanhas, da sua esperteza, Exu caiu nessa artimanha e relatou, né? Oxum, diz o mito, que Oxum se apoderou de um pó sagrado e quando ela foi conversar com Exu, esse pó foi soprado e Exu perdeu a visão. E deixando os búzios caírem. E aí, Exu pediu que Oxum ajudasse a catar os búzios que revelavam o destino das pessoas. E conforme Oxum ia catando, eu catei um búzio de tal formato. Esse búzio é Ocarã, é para isso. Eu catei mais não sei o quê. Esse búzio representa outro destino. E assim Exu foi explicando, sem enxergar o que estava acontecendo, ele foi passando o conhecimento a Oxum. E assim Oxum adquiriu a sabedoria e o direito de mexer nos búzios, porque, novamente, o domínio era masculino. Mas existe uma coisa interessante, né? Vejamos, no reino de Xangô, Xangô sempre foi próspero, rico, sempre ajudou e era o rei de 3 mulheres. Ele tinha a guerreira, a grande guerreira Obá. Obá era uma guerreira de responsabilidade tanta que ela venceu grandes batalhas contra grandes guerreiros. Vamos lembrar que Obá, o termo Obá mesmo, significa rei. O correto é Iobá, mas nós simplificamos e falamos Obá aqui, tá? E ela só não ganhou a batalha quanto grande guerreiro Ogum, porque Ogum, sabendo da força, da batalha que ela tinha e de vencer inúmeras guerras, ele foi se consultar e fez uma oferenda para que ele pudesse vencer a batalha contra Obá. Então Obá não ganhou de Ogum. Mas só foi por isso, por causa desse encantamento. E Obá era uma das esposas de Xangô. Então ele tinha uma grande guerreira ao seu lado. Mas tinha a Oxum, a sensual, a bela, a meiga, a encantadora ao seu lado. E tinha Inhaçã, Oiá,
uma grande guerreira, dona dos ventos, dona da morte, né? Ela que cuida desta parte, né, de quando nós partimos, ela que separa isso, e uma grande guerreira ao lado dele. E havia uma batalha que Xangô iria enfrentar, que ele precisava da ajuda de todos. Então ele pediu a ajuda de Obá. E Obá, de prontidão, colocou-se à sua disposição para a batalha. Ele pediu ajuda de Oiá. Oiá também se colocou à disposição da ajuda dessa batalha. Quando ele foi falar com Oxum, no castelo de Oxum, Oxum ficou assim, olhando, olhando, e não respondia, só olhando. E ele perguntou de novo para ela que pudesse ajudá-lo na batalha, e ela sutilmente pediu o trono dela, ele mandou buscar o trono. Aí ele perguntou de novo, ela pediu para buscar um ABB. ABB é uma insígnia, todas as rainhas usam na sua mão. E ele mandou buscar. Ela pediu para buscar a sua faca e a sua boneca. Sentou no seu trono, pegou suas paramentas, usou, e nada simulava, nada ela respondia de ir à guerra. Xangô se irritou como rei e foi à guerra sem ela e deixou ela para trás. E ela continuou no seu canto. Oxum sempre teve Oxumari por próximo. Orixá Oxumari sempre esteve a proteger Oxum e sempre esteve a encantar e ajudá-la. A batalha foi acontecendo, Xangô venceu a guerra e dividiu esses lucros da guerra, tudo aquilo que ele conquistou, com as duas deusas, duas esposas que o ajudaram na guerra. E aí estavam voltando para o reino e tinham que passar pelo castelo da Oxum. Entretanto, quando começou a guerra, muitos guerreiros que estavam lutando contra Xangô fugiram da guerra. E, ao fugirem da guerra, foram de encontro ao castelo da Oxum. Oxum foi alertada por Oxumaré que esses guerreiros iriam passar pelo castelo. E Oxumaré orientou que ela saísse do castelo para não enfrentar esta briga, porque eram guerreiros fortes, importantes. E Oxum falou: pode deixar comigo que eu sei o que eu vou fazer. Com a sua esperteza, ela já pediu as ferramentas que ela precisava. Oxum mandou preparar uma comida que nós chamamos de abará. É uma comida deliciosa, saborosa, né? E essa comida em grandes quantidades. Lembre-se que ela é dona da água, né? Oxum, quando deixa a forma humana, ela se transforma num rio. E aí, ela se transformou neste rio e deixou esta comida, obará, nas águas, flutuando. Os soldados que estavam fugindo da guerra, cansados, com sede, com fome, viram aquela água, viram aquela comida e resolveram adentrar para beber água e se alimentar, porque eles estavam fracos. Mas havia um encantamento na água, um encantamento na comida, que acabou matando os inimigos de Xangô. E eles morreram no caminho. Na volta, quando Xangô estava voltando da guerra, ele sentiu o cheiro da morte, porque saiba que a morte tem cheiro. E Inhaçã, que controla a morte, segurou o rei Xangô e falou: não vá por aí. Olha, sinta o cheiro da morte. A morte está à espreita, porque os soldados estavam
que haviam fugido da guerra contra Xangô estavam mortos. E aí ele continuou indo por outro caminho, mas viu aqueles corpos dos soldados paralisados, mortos, e enxergou Oxum no seu trono do jeito que ele havia deixado. E aí ele descobriu que Oxum ficou de retaguarda para que mais tarde não tivesse uma nova rebelião contra Xangô. E assim ela participou da guerra sem sair do seu trono. Xangô de imediato já havia distribuído os bens que ele havia conquistado com as suas guerreiras. E aí ele falou: bem, cada um vai ter que dar um pouco das nossas conquistas à esperteza da Oxum, porque foi através dela que nós não vamos ter futuras batalhas, futuras guerras. E assim Oxum foi ficando cada vez mais rica. Esse é um encanto muito conhecido, um mito muito conhecido. Oxum e os segredos de Abará. Eu lembro quando eu estive em Salvador a primeira vez, gente, década de 80, e não vão rir de mim. E eu conhecia muito acarajé. A base do abará, a massa, é a mesma. E aí eu vi aquelas baianas, né, vendendo acarajé, maravilhoso. E aí elas falaram: nossa, nós também temos abará. E foi assim que eu aprendi a conhecer alguns segredos da cozinha candomblessista, com o uso do dendê, o uso de não queimar o azeite de dendê nos tachos, né? E o abará é uma massa cozida maravilhosa. Quando se abre na folha de banana com mesmo formato dos acaçás, é muito saboroso. E aí esse mito é importante para relatar. Nem sempre uma guerra se vence com a luta. Há um detalhe nessa informação. Lembra que eu falei que Oxum pediu a sua faca? Porque espada é usada por orixás masculino. Orixá feminino que guerreia são facas. É importante você ter essa informação. O candomblé é cheio de segredos. A gente só aprende estando lá. Eu fico muito feliz de ter adentrado numa família de axé que nos passava conhecimento. Minha mãe, meu avô, meu bisavô, mãe Bernadette do Oxum em memória, Odete Utier, pai Vivaldo de Logoendé, meu avô, bisavô, meu pai baiano. E aí tem vários lembranças que são levadas a isso. E agora me veio uma lembrança da saudosa Eké de Soraya de Oxum. Quando as filhas de Inhaçã estavam perturbando a Eké de Soraya, né, ela vinha com uma certeira. Ô, minha filha, você valoriza tanto Inhaçã, mas lembre-se que Inhaçã não era dona de metal nenhum, hein? Precisou Oxum doar o cobre para que Inhaçã pudesse ser cultuada. E essas brincadeiras ditas de bastidores de casa de axé é que engrandecem o cotidiano da religião. Veja bem, eu sempre escutei isso. E aí a gente vai estudar. Porque nós sabemos, hoje, que a gente dá ouro ao Oxum. E aí a gente percebe que, neste comentário, a dona do cobre era Oxum, o primeiro metal onde que a dona dele era Oxum. E Oxum engrandeceu, ajudou
em ação, Oiá, porque não tinha metal, fornecendo a ela o cobre. Mas lembre-se, a dona do cobre é Oxum, ela tem este título. Eu fico me perguntando o que anda acontecendo com as casas de axé, as casas de candomblé. E por que eu fico me perguntando isso? Nós não devemos colocar o nosso dedo na casa alheia. Mas me entristece quando eu vejo hoje que os orixás não estão sendo mais cultuados. Eu recebo vários convites para participar de várias festas, né? E aí vem Iberé de Opará, Iberé de Joãozinho de Opondá, Iberé de não sei o que de Carê, ou iniciação de não sei quem de Iê o quê. Hoje, a qualidade é mais importante que o orixá. Antigamente se cultuava Oxum. Independente da sua divisão, o que nós tradicionalmente chamamos de qualidade, o culto é de Oxum. Ou mudou isso? Por que que a gente cada vez mais caímos nessa segregação, nessa divisão e subdivisão, que só vai prejudicando o nosso culto, a nossa união, o nosso respeito um com o outro? Repense, todas são Oxuns. Antigamente, quando eu me iniciei, tá aqui ó para confirmar o que eu falei. Quando eu me iniciei, minha mãe chegou para mim e falou: "Meu filho, você é de Oxóssi. Seu Oxóssi carrega o título de Odé. Seu Odé é tal. Se alguém lhe perguntar qual é o seu Odé, você diga: eu sou de Odé com Oxum." A qualidade que é dito aqui no Brasil era um segredo. Não se revelava às pessoas. Quando você disser que é de Odé com Oxum, de Oxóssi com Oxum, tem aí uma meia dúzia de Oxóssis com Oxum. Quem tiver conhecimento vai saber do que está sendo falado. E hoje se escancara. Muito pelo contrário, eu também não vejo, né, os orixás muito cultuados no Brasil, né? Ogum, Oxóssi, Oxum. Todo barracão tinha inúmeros filhos desses orixás. Hoje a gente só vê chamada para orixá raro. Vamos repensar, vamos jogar um búzio para o filho que vai se iniciar. Mainha, com muita idade, ela sempre, antes de iniciar um filho, ela confirmava com o pai de santo dela: olha, eu vou iniciar Beltrano, confirma isso para ver se o orixá que deu no meu jogo é o de acordo. Recentemente, fui mexer num Ogã, pedi a confirmação, porque minha mãe se foi, meu avô se foi, meu bisavô se foi, pedi a confirmação, bença pai Carlinhos de Odé, filho de Carlinhos de Inhaçã. Nossa, ele me deu uma aula como nunca dita. E eu, meus respeitos a pai Carlinho, axé cipó. Quando eu liguei a ele: pai Carlinhos, eu tô com um filho aqui, e ele era de outra casa, noutra casa ele é abiã, cultuava o orixá, falavam que ele era do orixá, e no meu jogo não deu este orixá. Eu queria que o senhor, que não conhecesse nada da vida desta pessoa, jogasse para mim. A primeira lição que pai Carlinhos me deu, e ele não sabe disso, foi ele parar o que estava fazendo para me ajudar. Quando as pessoas me ligam para confirmar o jogo de alguém, eu tinha o hábito de agendar um dia, um horário, uma disponibilidade, verificava a minha disponibilidade de agenda para jogar para a pessoa. Mas eu entendi que a pessoa que está precisando disso está precisando com urgência. Esse entendimento só veio através de pai Carlinhos de Odé. Porque ele parou o que estava fazendo, abriu o jogo naquela hora e me respondeu de imediato:
olha, no meu jogo deu tal orixá, faça isso para esta pessoa, que coincidentemente o que deu no jogo de pai Carlinhos de Odé foi o que deu no meu jogo. Isso está se perdendo, todos querendo ser reis, ninguém querendo compartilhar. Eu tenho inúmeras pessoas, ebomes, que eu posso tirar informação e que eu devo, porque o conhecimento do idoso, o conhecimento do nosso mais velho, tem que ser levado em consideração. O candomblé existe por esse segredo, por esse respeito. Vamos respeitar um ao outro. Oxum é a dona da vida, a dona da arte, a deusa da arte. Quem mexe com arte tem que louvar este grande orixá, porque inteligência é uma coisa, esperteza é outra. Nem sempre o esperto é inteligente, mas o esperto sabe viver. Vamos buscar os dois. Já contei alguma coisa dos mitos iorubás, já contei um pouco da orixá Oxum. Vamos ensinar algumas coisas. Oxum gosta muito de uma comida chamada omolocum. Então, quais são os ingredientes para fazer um bom omolocum? Feijão fradinho, cebola, gengibre, pó de camarão, alguns camarões para enfeitar e dendê. Cozinhe o feijão fradinho, mas há um segredo. Eu venho de um axé e nosso cozimento do feijão fradinho, ele tem que sair al dente. O feijão não pode virar aquela pasta. Eu vejo muitas oferendas de omolocum com aquele creme, né? Aquele patê. Eu discordo, porque não foi assim que eu aprendi. Então, vou passar a vocês como eu aprendi. Entendeu? Respeitando o axé que faz o patê lá, de feijão fradinho, que amassa todo. O pirão, né? Nós não amassamos. Então, a comida para Oxum, cozinha-se o feijão fradinho até ele ficar al dente. E feijão fradinho é muito mole, né? Tem que tomar cuidado. Começou a atingir a pressão, já toma cuidado, já desliga, para você terminar o cozimento sem pressão. Aí você, numa panela, põe o azeite de dendê, a cebola ralada, o gengibre ralado, o pó de camarão, tora essa cebola, joga o feijão fradinho nesse tempero e joga um pouco do caldo do cozimento do feijão fradinho. Acerta o sal. E aí vem o primeiro segredo, né? Oxum não permite que a gente experimente a comida dela antes dela. Se você tirar um pouquinho do molocum, pôr na mãozinha e comer, meu amor, a sua oferenda não vai ser aceita. Põe o sal como se fosse fazer a sua comida e não experimente. Espere essa água, esse pouco de água terminar de cozinhar o feijão até ficar atraente. Não aquela coisa aguada, mas uma liga com os feijões inteiros. Coloque numa travessa bonita essa oferenda e separado você cozinhe 8 ovos. O ovo é o segredo da vida, né? O ovo é vida, por isso vai para Oxum. Eu nunca cozinho 8, por quê? Porque nós vamos ter que descascar o ovo. Quando se descasca o ovo, você pode morder, você pode quebrar, e esse ovo não vai poder ser usado para oferenda. Então eu sempre cozinho a mais para que a gente, com delicadeza, tirando a casca do ovo, possa enfeitar. E enfeite esta comida com os ovos cozidos. Traga essa oferenda para o coração e converse com Oxum. A saudação de Oxum, ora ieieu. Muitos eu escuto falar ora ieieu porque soa bonito, né? Mas ora ieieu tá chamando ela de gorda.
É Orieieu, é com E no final. Eu já vi gente que com uma simples oferenda dessa engravidou. E a medicina falando que a pessoa não podia engravidar. Então é uma oferenda para dar vida, dar um novo sentido. As bênçãos de Oxum são essenciais para o nosso dia a dia, para garantir um destino bom. Vamos cultuar. Este Homolocum dá vida a nós. Mas não é só esse, não. E aí eu já detalhei, né? Alguns outros segredos que são de quartos de santo, de cozinha de barracão, eu não posso revelar. Para os interessados, adentre no candomblé. Mas existe também uma comida do Oxum chamado ado. O ado da Oxum é muito poderoso. Eu já dei, no episódio anterior, o ado de Nanã, uma das maneiras de fazê-lo. Agora eu vou dar o ado da Oxum. Você pega milho de galinha e vai torrar esse milho de galinha. Vai pegar uma frigideira e torrá-lo sem queimar. Só deixar ele um pouquinho escurinho, o milho de galinha. Depois, no candomblé, a gente pila, né? A gente vai ter que fazer esse milho de galinha virar pó. Então, se pila, se peneira, se pila de novo, se peneira, e você vai trabalhar com aquele pó do milho de galinha. Aí você mistura isso com mel e volta para a panela para dar a liga. Você vai ver que ele vai fermentar, que ele vai dobrar de tamanho. Há um acontecimento que é a vida se renovando. Deixe esfriar e leve a um rio. Faça sua oferenda ao Oxum e o Oxum vai atender os seus pedidos. Lembrando que Oxum não aceita que experimente a comida dela antes de oferecer a ela, hein? Então nunca verifique se está bom de sal, se está bom de açúcar. Faça a comida como se fosse para você e leve e reze para Oxum. Ah, meu pai, mas e a reza do Oxum? Eu não sou do candomblé. Meu filho, leva para o seu coração e o que o seu coração falar, ele vai escutar, ela vai saber lhe atender. Mas se quiser aprender uma reza, continue aí olhando o meu vídeo que já já eu entro com uma reza para vocês, tá? Vamos para a reza. Vocês querem aprender uma reza de Oxum? Eu vou dar mais que eu mais amo. Preste atenção. É simples e tudo com amor será aceito. É um tenuma mio, tenuma maia, yadilogum yabaomiro, ibejicoricojo, ayabama pacuta malajexá, yami ye care. É um tenuma mio, tenuma maia, yadilogum yabaomiro, ibejicoricojo, ayabama pacuta, yami ye opondá. E aí você vai rezando e no fim você só vai dando as qualidades da Oxum. Se você não sabe a qualidade, só fale Oxum, ya, ye, Oxum. Mas quem sabe as qualidades, Ipondá, Opará, Care, Iê, Oquê, Igimun, vai e aproveite que vai potencializar o seu pedido na oferenda. Boa sorte. No episódio anterior, eu falei do livro do Guia Prático Iorubá, mas eu não havia trazido. Então tá aqui o livro da nossa biblioteca, Guia Prático da Língua Iorubá, que eu indiquei para vocês a semana passada, Fernandes Portugal Filho. É um livro que a gente vai aprender um pouco do idioma dos orixás, tá? Esta semana eu tô com um livro polêmico, né? Porque a polêmica sempre existe ao redor. Eu trouxe um livro da nossa biblioteca, Búzios, a Interpretação dos Segredos, Nelson Pires Filho e Fábio Scala. Esse livro dá algumas orientações do jogo de búzio. E aí me falaram, me perguntam, mas pai, existem tantos cursos de jogo de búzio, tantos livros, é só fazer o curso que a gente vai estar apto? Desculpa, não.
O livro é um aprimoramento, é um conhecimento a mais. Mas existem rituais que você tem que passar. Eu vou dizer que eu comecei na Umbanda. E na Umbanda, me desculpem quem joga búzio, umbandista. A Umbanda não aceita esse jogo de búzio. Quem fundou a Umbanda deixou por escrito isso. O jogo de búzio não pertence aos umbandistas. Mas inventaram aí um curso e eles põem um diploma na parede e estão fazendo seus jogos. Nunca fui, por quê? Para nós, o rito para se jogar búzio é sagrado. Você tem que conhecer Odus, você tem que conhecer destino, você tem que lavar vistas. São anos e anos dando de comer para o búzio, dando de comer a sua cabeça, passando por certos rituais. E não posso falar aqui sem este. Não é só pegar um búzio e começar a jogar. Não. Eu discordo, mesmo pela qual o fundador da Umbanda deixou escrito isso. Então, se estão jogando búzio na Umbanda, vocês não digam que é da Umbanda. Inventa outra coisa. Agora, não posso ir contra os cursos. Eu assisti algumas palestras de pessoas importantes dando curso de jogo de búzio, e nas palestras, no próprio curso, eles falam: procure um zelador, um babalorixá, um babalaô, para fazer a iniciação, para poder lavar esses búzios, essas suas vistas. Lá é o conhecimento das quedas, mas a interpretação dessas quedas precisam ser lavadas, estudadas. Você precisa sacralizar os búzios que serão utilizados. E a sacralização demanda conhecimento. Então, não sou contra esses cursos, deixo claro isso, mas o fato de fazê-lo não lhe dá o direito de jogá-lo. O direito de jogá-lo tem que vir de uma pessoa que tenha o saber para lhe passar esse direito. E aí é uma polêmica que eu gosto. Eu costumo dizer, né? Será que as pessoas estão preparadas para essa informação? Ah, tem aí, né? Foi num jornal que o fundador da Umbanda deixou escrito. Na internet é só procurar que vai estar lá um bate-papo gostoso com um jornalista de perguntas e respostas, onde ele deixa duas informações relevantes, várias informações boas da Umbanda, porque eu respeito, eu adoro a Umbanda, mas duas que me chamaram a atenção. A Umbanda não cultua orixá puro, o culto ao orixá puro é só no candomblé. Não fui eu que falei isso. Está escrito. E Umbanda não joga búzio. Não caiam em golpes.